Então vamos lá, boa tarde. Hoje vamos continuar a falar em melhorias de desempenho do ciclo do Rankine. E nesse vídeo vou falar sobre o ciclo de potência a vapor regenerativo com aquecedor da água de alimentação. Então, aqui está, 8.4 no nosso livro do Moran Chaput. E como que funciona essa melhoria de desempenho com aquecedores de água de alimentação? A ideia aqui é basicamente, assim como no caso do reaquecimento, em que a gente tinha dois estágios na turbina e deixa eu voltar aqui para relembrar. E aqui um reaquecimento no gerador de vapor entre os estágios da turbina para conseguir extrair mais trabalho no segundo estágio da turbina, né, ter um vapor mais aquecido para entrar no segundo estágio. Aqui nós também vamos separar a turbina em dois estágios, mas ao invés de reaquecer o, o vapor, nós vamos extrair uma parte do líquido que, que resultou da primeira expansão da turbina. E essa fração vai ser levada a um aquecedor da água de alimentação. Esse aquecedor, ele tem a função basicamente de misturar esse líquido que está a uma temperatura mais alta, saindo da turbina, com o líquido que vem do condensador e da primeira bomba. Nesse caso, nós vamos ter duas bombas. E a ideia aqui é fazer com que o líquido que vai entrar no gerador de vapor esteja a uma temperatura maior do que se ele viesse direto do condensador. Dessa forma, a gente vai poder reduzir o valor do calor que entra. Então, nós vamos precisar de menos energia para aquecer esse vapor para ele entrar na turbina. Então, nós vamos aproveitar a parte do fluido que saiu do primeiro estágio e pegar esse calor para otimizar a entrada do fluido no gerador de vapor, reduzindo assim a quantidade de calor que a gente precisa da, seja queima de combustíveis ou enfim. E como que isso vai acontecer? Bom, a gente vai ter uma fração y do escoamento saindo do primeiro estágio da turbina, e o resto, 1 menos y, vai continuar para o segundo estágio e para o condensador. Aqui no aquecedor, eles vão se encontrar e formar o inteiro, né, o todo, novamente. Vendo a análise desse ciclo, a gente tem por conservação da massa que a vazão mássica M1 tem que ser a soma de vazão mássica M2 mais M3. Lógico, o que entra aqui tem que ser a mesma coisa do que sai aqui e o que sai aqui. A gente pode, então, deduzir a fração, né, a fração y, que vai ser retirada, né, por M3 sobre M1. Essa é a fração que vai seguir lá para o segundo estágio da turbina. E então, por conservação de energia, a gente chega na conclusão que a nossa fração y vezes a energia, a entalpia específica no estágio 2 tem que ser a mesma coisa do que a outra fração, né, do fluido, 1 menos y, que multiplica H5 menos H6. Isso tudo tem que ser igual a zero. Como assim? Ora, H6 nada mais é do que o que está saindo aqui do aquecedor de água e alimentação, certo? Então, ele é o fluido com o fluido total do escoamento do ciclo, né, após ter sido misturado os dois estados no aquecedor. Esse fluido vai ter uma entalpia, H6, e ele vai corresponder ao valor inteiro, né? Então, como assim o valor inteiro? Ao escoamento inteiro. Então, essa energia H6, ela vai se referir a toda a vazão mássica de fluido que a gente tem. Vazão total, porque a gente misturou de novo, né? As duas parcelas se encontraram, então todo o fluido vai estar no estado H6, certo? Essa energia vai vir de uma mistura do estado 2 com o estado 5. E nessa mistura, a gente vai ter uma fração, a fração y, nossa fração de fluido retirado da primeira fase da turbina, num estado de energia 2. Portanto, y vezes H2 vai ser o total, né, a energia total dessa parte do fluido. Da mesma forma, o resto do fluido que veio para cá, que corresponde a 1 menos y, vai estar num estado de energia 5, H5. Portanto, 1 menos y vezes H5 é a energia que a gente vai ter para o fluido que vem por aqui.
Esses dois fluidos vão se misturar, que nem eu falei, e voltar ao escoamento total no estado 6. Então, isso tudo tem que ser igual a H6. Que é a mesma coisa que falar que esse termo aqui, menos H6, é igual a zero, certo? E nós estamos considerando, se não me engano, que não há queda de pressão no nosso aquecedor, mas vão existir irreversibilidades nesse processo de mistura dos líquidos. Então, aqui a gente pode ver do estado 5 no gráfico até o 6, a gente tem um aumento de entropia, porque essa mistura vai causar alguma irreversibilidade, que não é ideal, né? Mas isso vai existir. O resto aqui a gente está considerando como processos isentrópicos, lembrando que significa que não há irreversibilidades, não há perdas, né? Na bomba e na turbina, por exemplo. Bom, tendo essa relação, né, esse balanço de energia, nada mais é do que nada mais é do que uma proporção, certo? Porque, por exemplo, se a gente assumir que 30% do fluido saiu daqui, y é igual a 0,3, então a gente vai ter aqui dentro 0,3 vezes a energia do estado 2, 30% nessa energia, nesse estado, e 70%, 1 menos 0,3, no estado 5. A mistura desses dois caras tem que dar o estado 6. Simples assim. E, portanto, a gente tem uma forma, né, reorganizando os termos, a gente consegue explicitar aqui o nosso y, que vai ser H6 menos H5. Vou escrever aqui. Y vai ser a entalpia específica em 6 menos a entalpia específica em 5 sobre H2 menos H5. Então, novamente, a gente consegue calcular esse valor se a gente tiver. Eu não sei se a câmera ficou na frente, mas é isso aí. Se a gente tiver os valores da entalpia, né, se a gente conhecer cada estado, nós conseguimos facilmente calcular aqui quanto por cento do fluido que a gente retirou, né, da primeira estágio da turbina. E como que vai ficar nossos cálculos de trabalho e de calor assim? Bom, o trabalho que a gente conseguiu na turbina, lembrando que antes ele era simplesmente... é aqui importante mencionar, né, uma coisa que tem que ressaltar, é que os nossos estados aqui, o número dos estados, vai ser diferente do que no ciclo normal, né, no ciclo convencional. Apenas uma observação, né, em cada exercício você vai definir o número dos estados, por exemplo, que o 1 antes de entrar na bomba, na turbina. O 2 é a fração que foi retirada, o 3 é o resto que foi passado pela segunda fase da turbina. Esses números são diferentes, né, do nosso ciclo convencional. Então, assim, só prestar atenção para não acabar confundindo os estados, né. Por exemplo, o estado 2 no ciclo convencional seria saído, né, tudo que saiu da turbina. Então, seria o 3 que é correspondente aqui. Então, só se atentar a isso, não confundir quando tiver mais etapas, né? Às vezes os índices dos estados podem mudar. Bom, voltando. A gente tem, na nossa análise do ciclo, que o trabalho realizado pela turbina nada mais é do que o estado final menos o estado inicial do fluido. Ao contrário, né? Dependendo do sinal. Então, a gente teria um estado de entalpia 1 e o estado de entropia 2, né? Que seria no ciclo normal. É o jeito que a gente usava para calcular o trabalho que a turbina gerava. Aqui vai ser um pouco diferente. Então aqui é bem simples, mas o trabalho total gerado da turbina vai ser a soma do primeiro estágio da turbina com o segundo estágio da turbina. E isso a gente tem que fazer proporcional às frações, né? Então, essa fração y vai ser calculada, né, o trabalho que foi gerado pelo primeiro estágio da turbina vai ser essa fração y vezes H2 menos H1, certo? Ou melhor, ao contrário, H1 menos H2. Então, e o resto seria 1 menos y. Aqui ele fez ao contrário, ele colocou 1 menos y, mostrando o H3 menos H2, né, correspondente à segunda fase da turbina. E eu errei, acabei de errar. Porque todo o vapor vai passar pela parte, né? Então, deixa eu cortar isso. Então, como que nós vamos fazer para avaliar o trabalho? E os trabalhos e os calores que a gente tem? É bem simples. Então, lembrando que no ciclo normal, a gente simplesmente
fazia o estado inicial antes de entrar na turbina, essa entalpia menos a entalpia do estado final, para calcular qual que foi o trabalho gerado pela turbina. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa, só que dividindo em duas partes. Então, na primeira fase da turbina, vai ser todo o vapor, todo o fluido vai passar por aqui. Então, o trabalho que vai ser gerado aqui é realmente H1 menos H2. É esse termo aqui da expressão. No segundo estado, a gente vai ter só uma fração passando pela turbina. Essa fração é justamente U menos Y, né, o que sobrou. Então, basta a gente multiplicar U menos Y nessa fração, vezes os estados inicial, né, inicial da segunda fase, o H2, menos H3. Então, isso vai ser o trabalho gerado pela segunda fase da turbina. Somando os dois, a gente tem o resultado total. A mesma lógica para a bomba. Então, aqui na bomba, né, na primeira bomba, a gente tem só a parcela 1 menos y passando por ela. Então, a energia que vai ser usada na bomba é simplesmente H5 menos H4. H5 menos H4 vezes essa parcela, vezes 1 menos y. Já na bomba 2 vai ser todo o fluido, porque eles vão ter se misturado aqui, e todo o fluido vai passar pela bomba 2. Então, vai ser H7 menos H6, né, para nós calcularmos o trabalho gerado pela turbina, vezes 1, né, que seria a totalidade. Então, H7 menos H6 mais 1 menos Y, H5 menos H4. O calor que entra vai ser o mesmo, porque aqui vai ser todo o fluido, né, que está passando pelo gerador de vapor. Vai ser menor, porque nós temos um estado maior de energia aqui, né, então vamos precisar de menos calor. Esse é o intuito do aquecedor de água. Mas o calor que sai, né, no condensador vai ser também referente apenas à parcela que passou pelo segundo estado da turbina. Então, 1 menos y, essa fração, que multiplica H4 menos H3. Vai ser o H3 menos H4, perdão. Vai ser o cálculo para a gente descobrir quanto de calor que vai sair. Porque só essa parcela do fluido que está passando pelo condensador. Então, é uma análise que envolve um pouco mais de estados, né? Um pouco mais de cálculos, mas a lógica segue a mesma. A gente descobrir os valores, né? Usar a lógica do processo e das nossas hipóteses para descobrir os estados, né, de cada estado, a entalpia de cada estado para assim calcular o que nos interessa. Então, aqui ele segue o procedimento normal, né, nesse exemplo. A gente tem que considerar as hipóteses de engenharia, né? Então, volume de controles, e as reversibilidades, né? A exceção da expansão turbina da mistura. Então, esses valores, essas etapas que envolvem troca de calor, né, no condensador, no gerador de vapor, no aquecedor de água, vão existir reversibilidades. Adiabaticamente, turbina é a bomba. Efeitos de energia cinética e potencial desprezíveis. Então, a gente vai ler só a variação de entalpia. E eu não sei o que era para ser aqui, mas acho que era líquido condensado, líquido saturado. Bom, isso aqui é hipóteses normais dos problemas, né? Só ressaltando a diferença aqui para irreversibilidade dentro do aquecedor de água. Alguém poderia observar que por a gente ter duas bombas, a gente está gastando um pouco mais de trabalho, de energia, para dar pressão para esse fluido, mas nós vamos ver que essa energia vai ser compensada pela diminuição de calor que a gente vai ter que, né, receber no gerador de vapor e pelo trabalho extra. Trabalho extra não, perdão, é, e menos. Cortar essa parte, corta essa parte. Então, seguindo o procedimento dos cálculos, né, aqui a gente admite que a turbina e a bomba são isentrópicas, portanto, para descobrir os estados dela, nada mais do que a entalpia do estado anterior, mais o aumento da energia dada pelo trabalho, né, que é o volume específico vezes a variação de pressão. Aqui os cálculos do Y, né, a gente consegue determinar os estados da entalpia do mesmo modo que a gente fazia antes, com base na temperatura, pressão e se é um fluido saturado ou superaquecido, né, vapor superaquecido ou líquido comprimido. E
Tendo o valor de Y, a gente consegue calcular o trabalho da turbina e da bomba usando aquelas relações, né? Proporção da fração de fluido retirado e somando com o que as parcelas que contemplam todo o fluido, né? Então aqui o primeiro estado da bomba e aqui a segunda, primeiro estado da turbina, perdão, e aqui a segunda bomba, né? Que são essas etapas aqui. Assim a gente tem os valores finais. A eficiência, calculada da mesma forma. Aqui o trabalho líquido e aqui a vazão máxima do vapor d'água. Então, da mesma forma, depois vamos fazer alguns exercícios para ficar mais claro. Outra forma de nós fazermos aquecimento da água, de alimentação, é por meio de aquecedores fechados. Nesse caso, a gente não vai ter uma segunda bomba, nós vamos ter uma mistura aqui dos dois estados e um purgador de vapor que vai retornar essa fração condensador. Eu não vou comentar muito sobre esse caso, mas também existe, só que é menos comum. Depois nós podemos ter múltiplos, né? Então coisas bem bizonhas, misturando aquecedores abertos e aquecedores fechados. E pode ficar bem complexo, mas as lógicas costumam ser as mesmas, né? O modo de cálculo e o modo de conseguir os valores são os mesmos. Então vou passar por cima só, mas tem os exemplos aqui para quem quiser ver no livro. É bem. Tem mais uma fração, né? Então, isso um, né? Uma parte com reaquecimento, uma parte com aquecimento fechado, outra parte aberta. Pode misturar aí conforme teu professor tiver de bom humor, né? Mas a lógica fica a mesma e você pode ver os exemplos aqui no livro, né? As partes e partes. Então, aqui alguns aspectos, né, do ciclo de potência a vapor. Então, fluido de trabalho geralmente é água, e, enfim, o ciclo de vapor binário, mais curiosidade. E questão de tratamento dos vapores, né, de exaustão. Então, os gases de carbono, dióxido de carbono, e como que isso pode ser lidado nas usinas, né? E basicamente isso encerra a nossa parte teórica sobre o ciclo de Rankine, né? Se quiser complementar com a leitura de alguns trechos do livro, fique à vontade, mas a ideia aqui mesmo era dar uma olhada geral sobre a teoria, né? Só para a gente conseguir dar o pontapé inicial para os exercícios. Beleza?